Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 33. O arcebispo de Contini Vercesi preferiu hospedar-se num hotel secular a aceitar os aposentos que lhe tinham sido oferecidos num palácio ortodoxo de Atenas. Sua missão era muito delicada e de alguma importância. Fazia muito tempo que certos assuntos deviam ter sido discutidos com os principais prelados da Igreja Ortodoxa grega, tendo o Vaticano uma afeição pela ortodoxia grega e russa que não poderia ter pelo protestantismo. Afinal de contas, a Igreja Ortodoxa era um cisma, não uma heresia. Seus bispos, como os de Roma, remontavam a São Pedro numa linha ininterrupta. Sabia o arcebispo que sua designação para essa tarefa era uma prova diplomática, um degrau que lhe permitiria ascender a maiores alturas em Roma. Mais uma vez, lhe valera o talento para línguas, pois fora o seu grego fluente que fizera pender a balança em seu favor. Eles tinham mandado buscá-lo na Austrália, e dali o tiraram de avião. E era inconcebível que fosse sem o bispo de Bricassart, pois com o passar dos anos aprendera a contar cada vez mais com esse homem assombroso. Um Mazarino, um verdadeiro Mazarino. Sua Excelência admirava muito mais o cardeal Mazarino do que o cardeal Richelieu, de modo que a comparação representava um grande elogio. Ralph tinha tudo o que a Igreja apreciava nos seus altos dignatários. A teologia e a ética conservadoras, o cérebro rápido e sutil, o rosto que não traía o que lhe ia no íntimo e a notável aptidão para agradar as pessoas que estavam com ele, quer as apreciasse, quer as abominasse, quer concordasse com elas, quer divergisse delas. E não era um hipócrita, era um diplomata. Se chamasse repetidamente para si a atenção dos hierarcas do Vaticano, sua ascensão seria certa. E isso agradaria muito a sua excelência, o arcebispo de Contini Vercesi, que não queria perder contato com o bispo de Bricassart. Estava muito quente, mas o bispo Ralph não fazia caso do ar seco de Atenas, depois da umidade de Sydney. Caminhando depressa e envergando, como sempre, botas, calças e batina, subiu a rampa rochosa que conduzia à Acrópole, transpôs o sombrio Propileu, passeou pelo Erechtheion, continuou pelo aclive acima com as suas toscas pedras escorregadias até o Partenão e guiou para o muro, mais além e mais abaixo. Ali, com o vento a agitar-lhe o escuro cabelo encaracolado, que já se agrisalhava ao nível das têmporas, parou e olhou, por cima da cidade branca, para as colinas brilhantes e a clara e surpreendente água marinha do mar Egeu. Logo abaixo dele estava a placa, com seus cafés nos telhados das casas, suas colônias de boêmios e, mais para o lado, um grande teatro envolvia a rocha. À distância, avistou colunas romanas, fortalezas do tempo das cruzadas e castelos venezianos, mas nenhum sinal dos turcos. Povo surpreendente, esses gregos. Odiavam tanto a raça que os governara durante 700 anos, que assim que se libertaram, não deixaram em pé um minarete nenhuma mesquita. E tão antigos, tão cheios de riquíssima herança. Os normandos, de que provinha o bispo, eram bárbaros cobertos de peles, quando Péricles vestiu de mármore o topo da rocha, e Roma, uma aldeia tosca. Só agora, a 18.000 quilômetros de distância, se sentia capaz de pensar em Mede,
sem ter vontade de chorar. Mesmo assim, as colinas distantes se embaraçaram momentaneamente, antes que ele assumisse o controle das emoções. Como poderia censurá-la, se ele mesmo lhe dissera que o fizesse? Compreendeu logo por que ela se negara a contar-lhe. Não queria que ele conhecesse o marido, nem que fizesse parte de sua nova vida. Em tese, naturalmente, Ralph presumia que ela traria o cônjuge a Gilambone, se não a própria Drógueda, e continuaria vivendo onde ele a sabia segura, livre de cuidados e perigos. Mas de tanto pensar nisso, percebeu ser essa a última coisa que ele desejaria. Não, Madge teria de partir. E enquanto ela e esse Luke O'Neill estivessem juntos, não voltaria. Bob dissera que eles estavam economizando para comprar uma propriedade em Western Queensland, e essa notícia fora a derradeira pá de cal. Madge não tinha nenhuma intenção de voltar. No que dizia respeito a ele, pretendia estar morta. Mas você é feliz, Madge? Ele é bom para você? Você o ama? Você ama esse Luke O'Neill? Que espécie de homem é ele, para que você me deixasse por ele? Que havia nele um pastor comum que a fez preferi-lo a Enoch Davis, ou a Lion O'Rourke, ou a Alistair McQueen? Seria o fato de eu não o conhecer, de eu não poder fazer comparações? Você fez isso para torturar-me, Madge, para vingar-se de mim? Mas por que não há filhos? O que é que esse homem faz? O que é que faz esse homem percorrer o estado de norte a sul como um vagabundo, obrigando-a a morar com amigos? Não admira que você não tenha filhos. Ele não fica com você o tempo suficiente. Madge, por quê? Por que casou com esse Luke O'Neill? Voltando, desceu da Acrópole e caminhou pelas ruas movimentadas de Atenas. Demorou-se nos mercados ao ar livre, em torno da rua Evripidou, fascinado pelas pessoas, pelas cestas imensas de calamares e peixes que tresandavam ao sol, pelas verduras e chinelos de brocatel pendurados lado a lado. As mulheres divertiam-no com os galanteios que lhe dirigiam, descarada e abertamente, legado de uma cultura muito diversa da sua cultura puritana. Se a atrevida admiração delas fosse lúbrica, ele não conseguia achar um termo melhor, ele teria ficado profundamente constrangido, mas ele a aceitava com o espírito em que ela se manifestava, como prêmio outorgado à extraordinária beleza física. O hotel, muito luxuoso e caro, ficava na Praça Omônia. O arcebispo de Conti Vercesi sentara-se numa cadeira ao pé das janelas do seu balcão e refletia tranquilamente quando o bispo Ralph entrou, virou a cabeça sorrindo. Você chegou na hora, Ralph. Eu estava querendo rezar. Imaginei que tudo estivesse resolvido. Complicações inesperadas, Excelência? Não desse gênero. Recebi hoje uma carta do cardeal Monteverdi, expressando os desejos do Santo Padre. O bispo Ralph sentiu os ombros apertados, um curioso formigamento da pele em torno das orelhas. Conte-me. Assim que as conferências terminarem, e elas já terminaram, devo dirigir-me a Roma. Lá serei abençoado com o barrete de cardeal e continuarei meu trabalho em Roma, sob a direta supervisão de Sua Santidade. E eu? Você será nomeado arcebispo de Bricassart e voltará à Austrália para ocupar meu lugar como legado papal. A pele que formigava em torno das orelhas ficou vermelha, sua cabeça rodopiou. Ele, um não italiano, agraciado com uma legação papal? Nunca se ouvira falar numa coisa dessas. Não havia dúvida, ele ainda seria cardeal de Bricassart. É evidente que você primeiro terá de ser treinado e instruído em Roma. Isso levará aproximadamente uns 6 meses, durante os quais estarei ao seu lado para apresentá-lo aos meus amigos.
Quero que o conheçam, porque chegará o momento em que o mandarei chamar Ralph para ajudar-me no meu trabalho no Vaticano. Nunca poderei agradecer-lhe bastante, Excelência. Devo a Vossa Excelência essa grande oportunidade. Deus permita que eu seja suficientemente inteligente para ver quando um homem capaz deve sair da obscuridade, Ralph. Agora, ajoelhemo-nos e rezemos. Deus é muito bom. Seu rosário e seu missal estavam sobre uma mesa próxima. Com a mão trêmula, o bispo Ralph procurou alcançar o rosário e derrubou o missal. Quando este caiu no chão, abriu-se ao meio. O arcebispo, mais perto dele, apanhou-o e olhou curioso para a forma escura, fina como tecido, que fora uma rosa. Que coisa extraordinária! Por que guarda isso? Uma lembrança de sua casa, de sua mãe, talvez? Os olhos que viam através da fraude e da dissimulação estavam fixos nele, e não havia tempo para disfarçar a emoção nem a apreensão. Não, redarguiu o bispo Ralph com uma careta. Não quero lembranças de minha mãe. Mas esta rosa deve significar muito para você, que a guarda com tanto amor entre as páginas do seu livro mais querido. De que fala ela? De um amor tão puro quanto que consagro a Deus, Vitória. Uma coisa que só traz honra ao livro. Isso eu já havia deduzido porque o conheço. Mas esse amor, porventura, não porá em risco seu amor à igreja? Não. Pela igreja renunciei a ela e pela igreja sempre renunciarei a ela. Já fui tão longe adiante dela que nunca mais poderei voltar. Agora sim entendo a tristeza. Querido Ralph, isso não é tão ruim quanto você pensa. Não é, não. Você viverá para fazer bem a muita gente e será amado por muita gente. E a ela, que tem um amor contido numa velha e flagrante lembrança como esta, nada lhe faltará, porque você conservou o amor ao lado da rosa. Não creio que ela compreenda nada disso. Há de compreender. Se não fosse uma mulher capaz de compreendê-lo, você não a teria amado dessa maneira. Já a teria esquecido e jogado fora esta relíquia há muito tempo. Tem havido momentos em que só as horas passadas de joelhos me impediram de deixar meu posto e correr para ela. O arcebispo levantou-se com cuidado da sua poltrona e foi ajoelhar-se ao lado do amigo, o belo homem que ele amava como amara poucas coisas além do seu Deus e da sua igreja, para eles indivisíveis. Você não deixará seu posto, Ralph, e sabe-o muito bem. Você pertence à igreja, sempre pertenceu e sempre pertencerá. Sua vocação é uma vocação verdadeira. Rezemos agora, e eu acrescentarei a rosa às minhas orações para o resto da minha vida. Nosso Senhor nos envia muitos desgostos e muita dor em nossa caminhada para a vida eterna. Precisamos aprender a sofrê-los. Eu, tanto quanto você. No fim de agosto, Mad recebeu uma carta de Luke dizendo que se achava no hospital de Townsville com a moléstia de veio, mas que não corria perigo de vida e logo receberia alta. Por isso, parece que não teremos de esperar até o fim do ano para tirar nossas férias, Meg. Só poderei voltar para a cana quando estiver 100% fisicamente. E a melhor maneira de consegui-lo é tirar umas férias decentes. Portanto, irei buscá-la dentro de uma semana, mais ou menos. Passaremos 2 semanas no lago Etchan, no planalto de Atherton, até eu ficar suficientemente bom para voltar ao trabalho. Mad mal pôde acreditar naquilo, e não sabia se queria ou não estar com ele, agora que se lhe oferecia a oportunidade. Embora a dor do espírito tivesse levado muito mais tempo para passar do que a dor do corpo, a lembrança do que fora para ela a lua de mel no hotel de Dune tinha sido expulsa do seu pensamento havia tanto tempo que perdera o poder de aterrorizá-la. E, graças às suas leituras, compreendia melhor agora que grande parte da provação se devera à ignorância, sua e de Luke. Ó Senhor, tomara que essas férias significassem um filho.
Se ela tivesse um bebezinho para amar, tudo seria muito mais fácil. Anne não se importaria de ter uma criança de colo pela casa. Até gostaria disso. E Lud também. Eles lhe haviam dito uma centena de vezes, esperando que numa de suas visitas, Luke ficasse o tempo suficiente para dar um pouco de cor à existência triste e sem amor da esposa. Quando ela lhes contou o que dizia a carta, ficaram encantados, mas intimamente céticos. Tão certo como 2 e 2 são 4, aquele desgraçado encontrará uma desculpa para partir sem ela, disse Anne a Lud. Luke conseguiu um automóvel emprestado e foi apanhar Mad de manhã cedinho. Estava magro, enrugado, amarelo, como se tivesse sido conservado em salmoura. Impressionada, Mad deu-lhe a mala e subiu no carro ao seu lado. Em que consiste a moléstia de veio, Luke? Você disse que não corria risco de vida, mas agora me parece que esteve realmente muito doente. É uma espécie qualquer de icterícia, que a maioria dos portadores apanha mais cedo ou mais tarde, transmitida pelos ratos da cana. Pega-se a doença através de um talho ou de uma ferida. Como eu estava bem de saúde, não fiquei tão ruim como outros que apanharam a mesma doença. Os charlatas me disseram que estarei em perfeitas condições num abrir e fechar de olhos. Subindo por uma grande garganta coberta de mata, a estrada se adentrava no país. Um rio cheio rugia e corria com ímpeto. Embaixo e a certa altura, uma esplêndida cascata caía de algum lugar, em cima, para juntar-se ao rio ao lado da estrada. Passaram entre o rochedo e a água, que ali formava um ângulo sob um arco molhado e fúlgido de luzes e sombras fantásticas. E à medida que subiam, o ar esfriava deliciosamente. Mad se esquecera da sensação maravilhosa que o ar frio podia proporcionar-lhe. A mata inclinava-se dos 2 lados da estrada, tão fechada que ninguém se atrevia a penetrá-la. Disfarçava-lhe a magnitude, o peso de trepadeiras folhosas, cujas algas se estendiam do cimo de uma árvore ao cimo de outra, contínuas e intermináveis, como um vasto lençol de veludo verde atirado sobre a floresta. Pelas raras aberturas da folhagem, Mad entrevia flores e borboletas admiráveis, teias avantajadas como rodas de carroças com grandes e elegantes aranhas multicores e imóveis no centro, fungos fabulosos saindo de troncos musgosos, pássaros com longos e roçagantes caudas vermelhas ou fulvas. O lago Eshan ficava no topo do chapadão, idílico em seu cenário intacto. Antes que a noite caísse, eles foram para a varanda da pensão a fim de contemplar a paisagem. Mad desejava observar os enormes morcegos frutívoros, chamados raposas voadoras, que se aproximavam em círculos, como precursores do juízo final, aos milhares à procura de alimento. Apesar de monstruosos e repulsivos, eram singularmente tímidos e não faziam mal a ninguém. Vê-los chegar por um céu incandescente em lençóis escuros, palpitantes, apavorava. Mad nunca deixava de ir vê-los na varanda de Heimloch. E era divino deitar-se numa cama fofa e fria, sem ter de ficar deitada, imóvel, até que o lugar se encharcasse de suor, e depois mover-se com cuidado para um novo lugar, sabendo que o anterior não secaria de maneira alguma. Luke foi buscar um pacote achatado e pardo da mala. Dele tirou um punhado de pequenos objetos redondos e colocou-os em fila sobre a mesinha de cabeceira. Mad estendeu a mão para pegar um deles a fim de inspecioná-lo. — Que é isso? — perguntou curiosa. — Uma camisa de Vênus. Esquecera-se da decisão tomada 2 anos antes de não dizer a ela que praticava a contracepção. Coloco-a em mim antes de entrar em você. Se não fizer isso, poderei estar dando origem a um bebê, e não podemos ter filhos enquanto não tivermos conseguido nossa terra.
Sentado como estava, nu, na beira da cama, notava-se-lhe a magreza nas costelas e quadris salientes. Mas seus olhos azuis brilhavam, e ele estendeu a mão para apertar a dela, que segurava a camisa de Vênus. Estamos chegando lá, Meg, estamos chegando lá. Calculo que com mais 5.000 libras poderemos comprar a melhor propriedade que existe a oeste de Charters Towers. Então você já as tem, disse ela com voz absolutamente calma. Posso escrever ao bispo de Bricassar e pedir-lhe dinheiro emprestado. Ele nem cobrará juros. Você não fará nada disso, retrucou ele com brusquidão. Que diabo, Meg, onde está o seu orgulho? Trabalharemos para conseguir o que quisermos. Não pediremos nada emprestado. Nunca devi nada a ninguém em toda a minha vida e não é agora que vou começar a fazê-lo. Ela mal ouviu, fixando nele o olhar feroz, através de uma névoa vermelha e brilhante. Nunca estivera com tanto ódio em sua vida. Impostor, mentiroso, egoísta. Como se atrevia ele a fazer isso com ela, enganando-a para não lhe dar um bebê, tentando fazê-la acreditar que tivera algum dia a intenção de tornar-se fazendeiro. Ele encontrara o seu ideal, com Arne Swinson e a cana-de-açúcar. Escondendo tão bem a raiva que ela mesma se surpreendeu, voltou sua atenção para a rodelinha de borracha que tinha na mão. Fale-me a respeito dessas camisas de Vênus. Como é que elas impedem de ter um filho? Ele postou-se atrás dela e o contato de seus corpos fê-la estremecer de excitação, pensou ele. De nojo, sentiu ela. Você não sabe nada, Meg? Não, mentiu ela. O que era exato. Aliás, no tocante às camisas de Vênus. Não se lembrava de ter lido nenhuma referência a elas. As mãos dele brincavam com os seios dela, tocando-os de leve. Veja bem, quando acabo, eu produzo este negócio. E se eu estiver dentro de você sem a camisa de Vênus, o negócio fica lá dentro. E quando ele fica lá dentro, o tempo suficiente, ou às vezes suficientes, faz um bebezinho. Então era isso. Ele usava a coisa como a pele de uma salsicha. Impostor! Apagando a luz, Luke puxou-a para a cama e pouco depois estava tateando à procura do seu dispositivo anticoncepcional. Ela o ouviu fazendo os mesmos ruídos que fizera no quarto de hotel de Dune. Sabia agora que ele estava colocando a camisa de Vênus. Impostor! Mas como evitá-lo? Tentando não deixar que ele percebesse o quanto a estava machucando, ela suportou-o. Por que teria de doer assim se era coisa natural? Não adianta, não é, Meg? Disse ele depois. Você deve ser muito miúda para que ele continue a machucá-la assim depois da primeira vez. Bem, não tornarei a fazê-lo. Você não se incomoda se eu fizer no seio? Que importância tem isso? Perguntou ela em tom cansado. Se quer dizer que não vai me machucar, está bem. Você poderia ser um pouco mais entusiástica, Meg. Para quê? Mas ele começava a levantar-se outra vez. Fazia 2 anos que não tinha tempo ou energia para isso. Sim, era gostoso estar com uma mulher, excitante e proibido. Não se sentia de modo algum casado com Meg. Aliás, o mesmo era pegar uma garota no pasto, atrás do bar do Quinuna, ou trepar com a arrogante senhorita Carmichael encostada na parede do barracão de Tosquia. Meg tinha seios bonitos, firmes depois de tanto cavalgar, exatamente como ele os apreciava, e ele, sinceramente, preferia conseguir o seu prazer no seio dela, gostando da sensação do pênis imprensado entre 2 barrigas. As camisas de Vênus tiravam grande parte da sensibilidade do homem, mas deixar de pô-las quando ia enfiar-se nela era procurar encrenca. Tateando, puxou-lhe as nádegas, fê-la deitar-se sobre ele. Depois agarrou o mamilo com os dentes, sentindo-lhe a ponta escondida entumecer-se sobre a língua. Um grande desprezo por ele tomara conta de Meg. Que ridículas criaturas eram os homens, grunhindo, chupando e esforçando-se daquele jeito. Ele estava ficando mais excitado, apertando-lhe as costas e as nádegas, arquejando como um gatinho que, embora crescido demais, voltasse às escondidas para a mãe. Seus quadris principiaram a mover-se de um jeito rítmico, espasmódico.
e esparramada sobre ele desajeitadamente, porque detestava ter de ajudá-lo, sentiu entre as pernas a ponta do pênis desprotegido. Como não participasse do ato, ainda era dona dos seus pensamentos. E foi então que lhe surgiu a ideia. Tão lenta e discretamente quanto pôde, manobrou-o até deixá-lo exatamente na sua parte mais dolorida. Depois, respirando fundo para não perder a coragem, trincando os dentes, forçou o pênis a entrar. Doeu, mas já doeu muito menos. Sem a bainha de borracha, o membro mais escorregadio, era mais fácil de introduzir e mais fácil de tolerar. Luke abriu os olhos, tentou afastá-la de si, mas, Deus, inacreditável o que sentia sem a camisa de Vênus. Nunca estivera dentro de uma mulher sem o preservativo. Nunca imaginara a diferença que havia. Achava-se tão próximo do orgasmo, tão excitado, que por mais que tentasse, não conseguia empurrá-la com força suficiente e acabou enlaçando-a com os braços, incapaz de prosseguir em sua atividade no seio. Embora não fosse másculo gritar, não pôde impedir que o ruído partisse dele. Depois beijou-a suavemente. Luke, o quê? Por que não podemos fazer isso sempre? Se o fizéssemos, você não precisaria pôr a camisa de Vênus. Não deveríamos ter feito isso dessa vez, Mary. Quanto mais outras vezes. Eu estava bem dentro de você quando acabei. Ela inclinou-se sobre ele, acariciando-lhe o peito. Mas você não vê? Eu estou sentada. A coisa não fica lá dentro. Está escorrendo tudo para fora outra vez. Luke, por favor. É tão mais gostoso e machuca muito menos. Tenho certeza de que não faz mal, porque sinto que está escorrendo. Por favor. Qual foi o ser humano que já resistiu à repetição do prazer perfeito oferecido de forma tão razoável? À semelhança de Adão, Luke consentiu. Àquela altura, já estava muito menos bem informado do que Matt. Talvez seja verdade o que você está dizendo, e é muito melhor para mim quando você não luta. Está bem, Meg. De agora em diante faremos sempre desse jeito. No escuro, Maddie sorriu contente, porque nem tudo escorrera para fora. No momento em que sentira que ele se afastava, ela retesara todos os músculos internos, escorregara de cima dele até ficar deitada de costas, erguera para o ar casualmente os joelhos cruzados e aferrara-se com toda a sua determinação ao que sobrara. Meu belo cavalheiro, deixe estar que lhe darei um jeito nisso. Você não perde por esperar, Luke O'Neill. Ainda terei o meu filho, nem que isso me mate. Longe do calor e da umidade do litoral, Luke restabeleceu-se depressa. Comendo bem, começou a recuperar os quilos que perdera, e sua pele mudou de cor, passando do amarelo doentio para o moreno de sempre. Com a tentação de uma Maddie desejosa e sensível na cama, não foi muito difícil persuadi-lo a prolongar para 3 as 2 semanas originais, e depois para 4. Mas ao cabo de um mês ele se rebelou. Já não há desculpas, Meg. Sinto-me melhor do que nunca. Estamos aqui sentados no topo do mundo como um rei e uma rainha, gastando dinheiro. Ernie precisa de mim. Você não quer pensar melhor, Luke? Se quisesse, compraria agora mesmo a nossa fazenda. Vamos continuar mais um pouquinho do jeito que estamos, Meg. Ele recusava-se a reconhecê-lo, naturalmente, mas o fascínio do açúcar estava em seus ossos, a estranha atração que alguns homens sentem pelo trabalho total. E enquanto lhe durasse a força da juventude, Luke permaneceria fiel ao açúcar. A única coisa em que Maddie poderia contar para obrigá-lo a mudar de ideia era dar-lhe um filho, um herdeiro para uma propriedade nos arredores de Quinuna. Por isso ela voltou para Hemlock a fim de esperar e aguardar. Por favor, que haja um bebê resolveria tudo, por favor, deixe que haja um bebê. E houve. Quando ela deu a notícia a Anne e Lud, eles exultaram. Lud, sobretudo, revelou-se um tesouro. Fazia os mais lindos trabalhos de franzidos e bordados, 2 habilidades que Maddie nunca tivera tempo de dominar. E enquanto ele empurrava uma agulha minúscula através do tecido delicado com as mãos calosas e mágicas,
Mad ajudava Anne a arrumar o quarto do bebê. A única dificuldade era que a criança não estava numa boa posição e Mad não sabia o que poderia atribuir, se ao calor, se à sua infelicidade. O enjoo matinal durava o dia inteiro e persistiu por muito tempo depois que já devia ter parado. A despeito do escasso aumento de peso, ela principiou a sofrer muito em virtude do excesso de iluído dos tecidos do corpo. E sua pressão sanguínea subiu a ponto de deixar o Dr. Smith apreensivo. A princípio, ele falou num hospital em Cairns para o resto da gravidez, mas depois de muito pensar na sua situação, sem marido, sem amigos, concluiu que ela ficaria melhor em companhia de Lud e Anne, que se interessavam por elas. Nas 3 últimas semanas de gestação, entretanto, teria de ir para Cairns. E procure fazer com que o marido venha vê-la, rugiu, dirigindo-se a Lud. Mad escrevera logo para comunicar a Luke que estava grávida, com a costumeira convicção feminina de que, uma vez que o indesejado era um fato incontestável, Luke ficaria doido de alegria. A carta que ele mandou em resposta acabou com suas ilusões. Estava furioso. Para ele, tornar-se pai significava simplesmente ter 2 bocas ociosas para alimentar, em vez de uma. Foi uma pílula bem amarga para Mad engolir, mas ela a engoliu, não tinha escolha. A criança que se anunciava ligava agora a ele tão estreitamente quanto seu orgulho. Mas ela se sentia mal, indefesa, totalmente desamada. Nem o bebê a amava, pois não queria ser concebido nem queria nascer. Percebia nas entranhas os frágeis protestos da débil e minúscula criatura contra sua transformação num ser. Se ela fosse capaz de suportar os 3.200 quilômetros que a separavam de casa, teria regressado à Drógueda. Mas o Dr. Smith sacudiu a cabeça com firmeza. Viajar de trem uma semana ou mais, ainda que a viagem se fizesse por etapas, equivaleria a perder a criança. E, embora se sentisse desapontada e infeliz, Mad não prejudicaria deliberadamente o bebê. Entretanto, à proporção que o tempo se escoava, o entusiasmo e o desejo ardente de ter alguém seu para amar definhavam nela. E a criança opressora pendia mais pesada, mais ressentida.